Olá, turma, professora Maria Heloísa, tudo bem? Saudade de vocês, né? Daqui a pouco estaremos aí juntos novamente. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a composição do sangue. É esse líquidozinho vermelho que corre, né, nas nossas veias, nos nossos vasos sanguíneos. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre eles. Como esse sangue ele é formado, né? Quando você vê uma gotinha do seu sangue, quais os componentes que tem ali? Então, nós temos o plasma sanguíneo, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, né? O plasma é aquela parte líquida que vai conter ali várias substâncias. As hemácias nós também podemos chamar de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, ok? Já os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, que nós também aí podemos chamar de linfócitos, e temos também as plaquetas, né, que são fragmentos celulares. Qual a função do sangue, né? Que função ele vai determinar dentro do nosso organismo? Que função ele vai realizar? Então, lá no sangue está ocorrendo o transporte de nutrientes, né? Você vê aqui um vaso sanguíneo, ó. Então, você tem aqui as hemácias, né, bem vermelhinhas. Você tem os leucócitos e você tem as plaquetas sanguíneas, né? Fazendo ali a coagulação quando necessário. E eles estão aqui para defender o organismo. Então, você tem os leucócitos branquinhos fazendo a defesa, né, do seu organismo e as hemácias sanguíneas transportando nutrientes e os gases respiratórios. De onde vem a cor vermelha do sangue, né? Por que esse sangue ele é vermelho? A cor vermelha do sangue ela vem das células, né, que são chamadas de glóbulos vermelhos, ou eritrócitos ou hemácias. Eles são vermelhos porque dentro deles, então dentro dos glóbulos vermelhos, nós temos uma proteína. Essa proteína ela é chamada de hemoglobina. Ela tem átomos, vários átomos de ferro na sua estrutura. Essa proteína ela vai dar a cor vermelha ao sangue, né? E esse sangue ele vai se originar na medula vermelha dos ossos, tá ok? Qual a diferença entre sangue venoso e sangue arterial? Quando nós olhamos, né, nos livros, nas apostilas, geralmente nós vemos aqueles bonequinhos representando o corpo humano e ali você vê duas cores, né, o azul e o vermelho. Será que nós temos sangue azul? O que vocês acham, né? Não é que o sangue seja azul, é uma maneira, né, com a cor de diferenciar o sangue venoso do sangue arterial. Então, ó, sangue arterial é o sangue oxigenado. É aquele sangue que contém o oxigênio, né? Então, esse sangue oxigenado no sistema circulatório ele é encontrado na veia pulmonar, ok? Nas câmaras esquerdas do coração e também nas artérias. Ele é aquele vermelho bem vivo, né? Aquele sangue bem vivo. E o venoso, ele já é um vermelhinho mais escuro, tá ok? Parece mais assim, arroxeado, né? Quando você tem aí uma pele translúcida, bem transparente. Vamos dar uma olhadinha nessa composição. Lembra que nós falamos que nós temos o plasma, né? E os elementos figurados. Vamos dar uma olhada. Aqui você tem, ó, um tubinho, né? Quando você vai ao laboratório, a técnica de patologia, ela vai recolher ali o seu sangue, né? Ela vai colher o sangue e aí ela coloca naquele tubinho. E ali você tem, ó, o plasma, 55%, 45% das células sanguíneas. Nesse plasma aqui nós temos água, sais minerais, proteínas, né, fibrogênio, imunoglobulinas, nutrientes, hormônios, alguns fármacos, resíduos como ureia, ácido úrico, né, que nós excretamos, que sai do nosso corpo, gases respiratórios, então você tem lá o oxigênio, você tem o gás carbônico, né? Nas células do sangue, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas, então você vai encontrar aqui, ó, 45%, tá ok? Então a constituição, né? Hemácias, leucócitos e plaquetas. Eles são os elementos figurados. Então nesse tubinho aqui, ó, olha o que nós iremos encontrar, né? Quando essa gotinha vai ao microscópio, você imagina que isso aqui é uma foto
tá ok? Foi retirada aí, né? Foi tirada, no caso, quando estava sendo visualizada uma gota de sangue ao microscópio. Então, aqui você vai ter vários componentes. Você tem as hemácias, os leucócitos, as plaquetas. Você tem também alguns linfócitos, né? Alguns leucócitos. Nós iremos falar um pouquinho sobre os neutrófilos, basófilos, eosinófilos. E aí esse sangue, esse tubinho, eu vou centrifugar ele. Vou colocar uma máquina chamada centrífuga e ele vai rodar ali nessa máquina, né? Ele vai ser agitado. Após essa centrifugação, após ele sair dessa máquina, nós vamos observar e veremos lá, ó, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. O que vem a ser esse plasma, né? É a parte líquida, transparente, meio amarelada. É o meio onde nós vamos encontrar as células sanguíneas. Ele é constituído por 90% de água, proteínas, glicídios, vitaminas, minerais, substâncias, né, como dióxido de carbono e a ureia. Quem são as hemácias? Né? As hemácias, elas são anucleadas. O que quer dizer isso? Elas não possuem núcleo, tá ok? Elas têm uma forma bem, como eu vou dizer, descôncava, né? É como se fosse um disquinho achatado. Então você olha para ela redondinha, achatadinha no meio. Ela vai conter hemoglobina. Lembra que nós falamos sobre a hemoglobina? Né? Aquela substância que contém ferro. São células mais abundantes do sangue. Então, no sangue, quais as células que você mais vai encontrar? São as hemácias. Qual a função, né, dessas hemácias, que nós também podemos chamar de glóbulos vermelhos ou eritrócitos? É transportar o oxigênio, né, para as células. Então, todas as nossas células precisam receber o oxigênio. Inclusive, o nosso cérebro, as células nervosas, né, os neurônios, eles também recebem a irrigação sanguínea, né, são irrigados pelo sangue e vão também possuir aí o oxigênio, né, e algum dióxido de carbono, no caso aí das células do pulmão, né, que são enviadas aí para o pulmão. Que vem a ser aquela doença que nós conhecemos como anemia. É a redução na quantidade de hemoglobina. Lembra que nós falamos que a hemoglobina ela contém ferro? Ela contém aqueles átomos, né? E ela é um pigmento presente nas células vermelhas, capaz de carregar o oxigênio por todo o nosso organismo. Então, o sangue está circulando ali, você tem várias hemácias, e dentro dessas hemácias, você tem aí as hemoglobinas, tá ok? Então, elas vão carregar o oxigênio. Condição em que o sangue não tem nenhuma quantidade, que não tem a quantidade suficiente de glóbulos vermelhos saudáveis, tá ok? Então, se você tem pouca quantidade de glóbulos vermelhos, você vai ter pouca quantidade de hemoglobina. E aí nós temos a doença chamada de anemia, né? Alguns chamam de anemia, mais comum é ferropriva, porque é falta de ferro, tá ok? Então você tem uma diminuição da quantidade de ferro aí no seu sangue. Quais os sintomas da anemia? O que a pessoa sente quando está anêmica? Falta de ar, vertigem, a pessoa fica tonta, né? O batimento cardíaco ele fica bem fraquinho, então muito acelerado. A pessoa não tem energia, está sempre cansada, né? Quer sempre ficar deitada, dormindo. A pele é pálida, né? Não tem ferro, então a pessoa fica bem branquinha. Se você mexer assim, ó, nos olhos, você vai perceber que está bem branquinho. Dor de cabeça constante, falta de disposição, baixa produtividade, dor de cabeça constante, a pessoa tem muita dor de cabeça, se irrita facilmente. Olha isso, né? Quantos sintomas por conta aí da anemia. Vontade inexplicável de comer alguma coisa estranha, como tijolo, um barro, né? Algo bem diferente. Vontade inexplicável de comer algo estranho e, além disso, perda da memória, olha só, ou dificuldade a pessoa tem para se concentrar. Então, tudo isso, né, pode aí gerar em você, ó, peraí, isso pode ser anemia. Então, já gera aquela desconfiança, você vai ao hospital, né, pede ao médico para passar para você os exames,
faz o hemograma completo, na maioria das vezes, né? E aí você retorna com o seu resultado e o médico vai ver se você tem anemia ou não, né? Vai ver seu hematócrito. Então a pessoa está sempre assim, ó, cansada, né? Aqui nós temos o nível normal de hemácia, quantidade normal. Aqui você tem o nível anêmico, né? Então você vê uma diminuição na quantidade dessas hemácias no organismo. Qual o tratamento, né? Suplementos com ferro são indicados para suprir a deficiência desse mineral. Também podem ser prescritos suplementos como a vitamina B, tá? Então vai auxiliar aí bastante no combate à anemia. Qual alimentação é que nós podemos utilizar para ajudar, né? Não só o medicamento, mas a alimentação. O tipo mais comum de anemia é causado pela falta de ferro, então nós chamamos de ferropriva, né? Então você pode, ó, carne, né? Que você tem aí proteína, fígado, espinafre, beterraba, frutas cítricas, tomate, feijão, grão de bico, né? Nós temos aí uma imensidade de alimentos que você pode estar utilizando. Quem são os leucócitos? São também conhecidos por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e são produzidos pela medula óssea, tá? Qual a função desses glóbulos brancos ou leucócitos? Você também vai encontrar lá na frente como linfócitos. Defender o organismo contra doenças, infecções e alergias. Então aqui é como se fosse um vaso sanguíneo, né? Uma célula aí branquinha, tá? É bem fácil identificar. Você tem as hemácias aqui e você vê os leucócitos, os glóbulos brancos. Nós temos aí vários tipos de leucócitos, né? Temos os granulócitos e os agranulócitos. Então vamos ver aqui. Os que possuem grânulos, tá? E os que não possuem grânulos. Neutrófilos, né? São granulócitos. Eles vão fagocitar micro-organismos e outras substâncias. Então, qualquer substância estranha que entrar no seu corpo vai ser fagocitada pelo neutrófilo. Tá? Os neutrófilos vão lá, ó, pega aquela bactéria, aquele vírus, aquela substância estranha que entrou ali e vai fagocitar, vai englobar. Quem são os basófilos? Né? Eles vão libertar histamina, que vai promover a inflamação. E a heparina ela vai prevenir a formação de coágulos, tá? Então, dentro do vaso sanguíneo, se tiver ali um coágulo, o oxigênio ele não vai passar. Então, a pessoa pode ter ali várias doenças, né? E pode chegar à morte. Então, é muito perigoso quando a pessoa dentro do vaso sanguíneo começa a formar trombos. Então, ela tem que usar a medicação para desfazer esses trombos, né? Como se fossem ali coágulos, para que o sangue possa passar pela veia, né? Pelos vasos sanguíneos ali de forma tranquila. Eosinófilo liberta mediadores químicos, né? O que eles vão fazer? Vão reduzir a inflamação e vão atacar alguns tipos de vermes e parasitas. Já os linfócitos, né, que são agranulócitos, não possuem grânulos, produzem anticorpos e outros agentes químicos que são responsáveis aí pela destruição do micro-organismo. O micro-organismo entrou, o linfócito vai lá, né, e vai destruir. Contribui também para reações alérgicas, rejeição de enxertos, controle de tumores e regulação do sistema imunitário. Então você vê que os leucócitos eles são de suma importância para a defesa do nosso corpo. Os monócitos são células fagocíticas, né, fagocitárias do sangue. Ao sair do sangue, torna-se macrófago, tá? Nós começamos a chamar de macrófago, que vão fagocitar as bactérias, aquelas bactérias que tentam entrar no nosso corpo. Tá ok? Células mortas, fragmentos de células e outros corpos estranhos aos tecidos. Os macrófagos chegam lá e capturam, né? O que quer dizer leucócito alto? Quando você faz o exame médico diz assim, olha, seus leucócitos estão altos, aí nós podemos pensar, então tá bom, meu organismo está bem, né? Está bem protegido. Mas nós temos que ter cuidado, porque nós temos que ter uma quantidade exata, uma porcentagem, né, um percentual aí que ofereça estabilidade para o nosso corpo. Então, se eu tenho muito ou pouco leucócito, muito ou pouco hemácia, muito ou pouca plaqueta, isso aí vai causar alteração no nosso sistema. Então, ó, o nível de leucócito alto no sangue ou leucocitose pode ser indicado de infecção, tá? Mas não necessariamente, mas pode ser uma infecção.
O aumento do nível de leucócitos no sangue pode indicar a presença de um organismo ou uma substância estranha, que precisa ser combatida e eliminada do corpo para não causar complicações, né? Já os leucócitos baixos, o número menor que o normal de leucócitos no sangue é chamado de leucopenia, ok? Pode estar relacionado a infecções, a desnutrição, doenças autoimunes, doenças na medula óssea, no baço e tireoide, né? Quem tem problema aí de tireoide, geralmente o leucócito ele vai se apresentar mais baixo. Em alguns casos pode ser resultado de uso de medicamento, né? De repente a pessoa está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia. E o que vem a ser leucemia? É um tipo de câncer maligno, ok? Que causa o acúmulo de células doentes na medula óssea, substituindo aquelas células que estavam boas, saudáveis, né? É uma doença dos glóbulos brancos, dos leucócitos. E muitas vezes sua origem é desconhecida. Alguns dos males provocados por esta condição são fraqueza, perda de peso e febre, tá ok? Então aqui você vê um sangue normal, né? Você vê as hemácias, você vê os leucócitos. E aqui você já vê uma pessoa com leucemia, tá? Então você percebe aqui, ó, a quantidade de glóbulos brancos, né? Quem são as plaquetas, que também são conhecidas como trombócitos? São células do sangue que são produzidas também na medula óssea. Qual a função dessas plaquetas? É a coagulação sanguínea, tá? Havendo maior produção de plaquetas quando há sangramento. Exemplo, impedindo aí a perda de sangue excessiva. Então, se você se machucou, se você se cortou, um exemplo, cortei meu dedo, né? Então, esse sangue ele precisa parar de sair. O vaso ali ele foi rompido. E aí o que vai acontecer? Coloquei aqui para vocês, ó. Então ela tem que evitar, isso aqui é um vaso sanguíneo, você vê que o vaso está aberto, a parte desse vaso sanguíneo está aberto, né? E aí o que está acontecendo, ó? As hemácias estão saindo, leucócitos, plaquetas, né? Então o sangue ele começa a sair. E aí o que tem que acontecer aqui? A formação de um coágulo. Então o corpo, ele logo envia a mensagem e as plaquetas sanguíneas elas vêm. E elas vão trabalhar, ó, como se fossem costureiras, né? Então elas vão ali, ó, coagulando o vaso sanguíneo, vai havendo coagulação sanguínea, ó. E aqui, as plaquetas ativadas, esse vaso foi restaurado, então para de sangrar, né? Qual o número de plaquetas no sangue? Já ouviram falar em plaquetas altas, plaquetas baixas, né? A faixa de contagem de plaquetas no adulto normal é de 150 mil a 450 mil, tá? Com valores médios de 266 e 237. Apesar da grande variação dessa contagem aí de plaquetas dentro da população, vai variar um pouquinho, né? Então, de pessoa a pessoa, de população a população, nós temos aí aquela variação. Plaqueta baixa é uma diminuição da quantidade de plaquetas, tá, ok, no seu sangue, provocada por uma condição de saúde que afeta a medula óssea, como a leucemia e alguns tipos de anemia, tá? Então vai dar aí plaqueta baixa. A infecção por HIV também pode reduzir a capacidade da medula produzir as plaquetas, ok? E alguns produtos químicos também, né? Algumas medicações. O abuso de bebidas alcoólicas, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Nós vemos aqui plaquetas altas, né? O aumento do número de plaquetas também é chamado de plaquetose, ok? Ou trombocitose. Pode acontecer devido a causas patológicas ou fisiológicas, com exercício intenso, trabalho de parto, altitude elevada, a pessoa está em um local muito alto, tá? Tabagismo, estresse, né? O cigarro, estresse, uso de adrenalina, transfusão sanguínea. É o ato médico de transferir um sangue, né, ou hemocomponente de um doador para o sistema circulatório do receptor. Então, a transfusão, né? Você tem o doador, aquela pessoa que está doando sangue, e o receptor, aquela pessoa que está recebendo o sangue. Então, para o sucesso do procedimento, é necessário haver uma compatibilização. Então, as pessoas precisam ser compatíveis, tanto o doador quanto o receptor, tá ok?
Tem que haver ali compatibilidade sanguínea. Então você vê aqui, né, uma doação, como ela vai ocorrer. E aqui a paciente ela está recebendo, né, uma bolsa, nós chamamos de bolsa, uma bolsa de sangue. Quando a pessoa precisa fazer uma transfusão, quando há essa necessidade, ela só pode ser feita quando o tipo de sangue entre o doador e o paciente é compatível, né? Então eles precisam ter ali uma compatibilidade, o mesmo tipo sanguíneo. Então é indicado em caso de anemia